Olá, tudo bem? Vamos aprender português com a professora e mentora Dilma Magalhães? De início, eu peço que se inscreva no meu canal do YouTube, professora e mentora Dilma Magalhães. Acione o sininho para receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Não tropece na língua. Dicas de português para não errar mais. Você tem dificuldades para aprender algumas regras de língua portuguesa? Fique tranquilo, é normal. Mas a melhor forma de aprender é estudando e praticando. Como você chegou aqui, vamos agora esclarecer algumas dúvidas muito comuns. Com exemplos, vai ficar fácil você fixar de uma vez e não errar nunca mais. Esses ensinamentos ajudarão você a escrever melhor, seja numa redação de vestibular, concurso ou até mesmo aquele e-mail para o seu chefe. Então, vamos lá? Estar ou estar? Como usar? Nossa dica de hoje é sobre uma confusão muito comum. Quando usamos o verbo estar, com R no final, e quando usamos estar com acento agudo. Estar ou estar. Como usar? Estar com acento agudo é a forma conjugada do verbo estar na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Ele está, ela está, você está, ou na segunda pessoa do singular do imperativo. Está, tu. Estar com R no final é a forma do verbo no infinitivo. Vai estar, pode estar, deve estar. Quando usar, está, com acento agudo. Estar com acento agudo é a forma verbal no presente do indicativo. É usada principalmente para indicar uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Indica também, entre outros usos, uma ação habitual, uma característica do sujeito e um estado permanente de uma situação. Vejamos agora a conjugação do verbo estar no presente do indicativo. Eu estou, tu estás, ele ou ela está, nós estamos, vós estáis, eles ou elas estão. Temos aqui dois exemplos com o verbo estar no presente. O menino está feliz. Helena está indo embora. Quando usar o estar com R no final? O infinitivo impessoal estar deverá ser usado principalmente em locuções verbais, ou seja, quando eu tiver uma oração em que eu tenho o verbo auxiliar e um verbo principal, eu irei utilizar o estar com R no final. Outro caso, quando o verbo tiver regência de uma preposição. Então, quando o verbo for regido por uma preposição, próximo do verbo ali, eu irei ter uma preposição, então eu irei também utilizar o estar com R no final. E o outro caso é quando não houver um sujeito definido na oração. Então, se eu tenho uma oração em que eu não consigo identificar o sujeito, então irei utilizar o estar com R no final. Vejamos aqui 3 exemplos com o verbo estar. O menino deve estar feliz. Então, temos aqui a locução verbal com o verbo auxiliar deve. Então, temos aqui deve, é o verbo auxiliar, e temos a presença do verbo principal, que é o estar. Então, temos aí uma locução verbal, um verbo principal e um verbo auxiliar. A segunda frase, a segunda oração. Por estar mais preparado, foi bem na prova. Então, outro motivo, o qual iremos utilizar o verbo estar com R no final é quando vier depois de preposição. Então, nessa frase, por estar, o por é a preposição e na sequência temos o verbo estar.
Terceira oração, está feliz é questão de escolha. Então, vejamos que nessa frase, quando eu digo está feliz é questão de escolha, eu não tenho um sujeito definido. Então, quando não houver sujeito definido em uma oração, eu irei utilizar o estar com R no final. Bizu. Então, para aqueles que não conseguem identificar ou não lembra da regrinha do português, de como utilizar, quando utilizar o estar com acento agudo e o estar com R no final, você pode simplesmente fazer a substituição. Então, vamos ver lá como faríamos essa substituição. Uma forma fácil de resolver a dúvida é pela substituição da palavra duvidosa por outro infinitivo. Exemplo, ele deve estar com acento agudo ou está com R no final cansado. Ele deve estar ou está cansado. Então, como eu estou na dúvida, não lembro a regrinha do português de como usar o estar com acento agudo e o estar com R no final, eu vou fazer essa substituição. Eu vou substituir esse verbo por outro verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É aquele verbo que termina em R. Então, eu posso colocar ele deve ficar aí está no infinitivo. Ele deve permanecer. Ele deve viver. Ele deve sair. Então, eu substituí aí o ele deve estar, né, por outra forma, outro verbo no infinitivo. Então, como foi que ficou a forma correta? Ele deve estar cansado. Porque eu fiz a substituição. Ele deve estar por outro verbo no infinitivo e deu certinho, correspondeu com o verbo estar com a terminação R. Então, eu irei utilizar nessa oração o verbo estar com R no final, certo? Gostou desse conteúdo? Então, curta, comente, compartilhe e salve.